Olá, minhas amigas, meus amigos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Trazemos aqui mais um comentário de Emmanuel relativo a Mateus capítulo 4, versículo 4. Porém, como sempre, vamos previamente contextualizar. Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao 11. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Aproximando-se o tentador, lhe disse: Se és filho de Deus, diz para que estas pedras se tornem pães. Ele respondendo disse: Está escrito, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou à cidade santa, o colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, lança-te para baixo, pois está escrito: Ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e sobre as mãos irão te suster. Os anjos irão te sustentar pela ordem divina, para que não tropeces em nenhuma pedra. Jesus lhe disse novamente: Está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse: Vai-te, Satanás, pois está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus e somente a ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e eis que os anjos se aproximaram e começaram a servi-lo. Bom, o comentário de Emmanuel sobre Mateus capítulo 4, versículo 4, vamos repetir esse versículo. Não somente de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o título que Emmanuel traz para esse estudo é Legendas do Literato Espírita. Quer dizer, explicações do erudito, do estudioso, até mesmo dos autores espíritas. E ele está se referindo quanto a vivermos das palavras divinas, mas de vivermos dentro do contexto social. Vejam bem o que ele coloca. Optar como deseje por essa ou aquela escola literária respeitável, mas vincular a própria obra aos ensinamentos de Jesus. Então, nos alimentemos das palavras divinas justamente para que as nossas obras, para que as nossas ações reflitam esses ensinamentos de Jesus, estejamos dentro desta ou daquela escola literária, todas respeitáveis. Emitir com dignidade os conceitos que expose, os conceitos que adota, que se consorcia. No entanto, afeiçoar-se quanto possível ao hábito da prece, buscando a inspiração dos planos superiores. Bom, então nós escolhemos essa ou aquela religião, né? E estudamos-las. Porém, nós devemos ter o hábito da prece, porque da prece nós podemos coletar inspirações daqueles espíritos superiores a nós em virtudes, na sabedoria, no amor, na humildade, né? Exaltar, quer dizer, elogiar, enaltecer o ideal. Integrando-se, quer dizer, adaptando-se, socializando-se, porém com a realidade, né?
Sim, porque nós temos que, como falamos, transformar o ensino em prática dentro das nossas relações familiares e sociais, trazendo a ética, trazendo o desenvolvimento moral para o nosso engrandecimento durante as relações sociais e familiares das quais nós participamos e de trazermos o contributo para o outro. Porque se nós exaltamos os ideais religiosos e vamos viver de maneira isolada, carregando um conceito abstrato, isso é completamente sem sentido. Nós seremos inúteis no mundo, né? Cultivar os primores, quer dizer, a excelência, o refinamento, a beleza do estilo. Quer dizer, nós podemos cuidar da nossa aparência, nós podemos cuidar da forma como nós falamos, cultivando o refinamento do estilo, considerando em todo o tempo a responsabilidade da palavra. Então não é simplesmente falar de maneira bela, é de falar de maneira respeitável, respeitando-se e respeitando o outro nas relações das quais nós participamos. Enunciar o que pense. Entretanto, abster-se quer dizer evitar. Abster-se de segregação, evitar a discriminação, a marginalização nos pontos de vista pessoais em detrimento da verdade. Quer dizer, nós não podemos, as pessoas têm graus de compreensões diferentes e nós não podemos expressar para algumas determinados graus de verdade, determinado graus de compreensões das quais ela não se alimenta. Jesus nos disse, nós nos alimentamos da palavra divina, mas os alimentos são distintos para cada um e nós temos que dosar a verdade das relações das quais nós participamos. Isso é ter ciência, isso é ter vigilância sobre si mesmo para expressar de uma forma um tanto mais profunda quanto à verdade, quanto uma forma menos profunda, a depender dos ouvintes. Jesus usava parábolas com todos e dava para os apóstolos algumas explicações mais claras, mas mesmo para os apóstolos eles não estavam, por exemplo, em condição de beber a verdade como já bebia João Batista, que era o mais elevado entre os filhos de mulher e o menor do reino dos céus. Então, há uma gradação das explicações, há uma gradação das verdades, e nós temos que saber utilizar essas gradações. Essa é a ideia, né? Aperfeiçoar os valores artísticos, todavia evitar o hermetismo, quer dizer, o fechamento, a dificuldade que obstrua os canais de comunicação com os outros. Mesmo sentido, né? Nós podemos aperfeiçoar os valores das nossas palavras, os valores artísticos, mas isso não pode dificultar a comunicação com quem quer que seja. Dosando a verdade, nós devemos auxiliar a todos, né? Entesourar, quer dizer, acumular, amontoar os recursos da inteligência, mas reconhecer que a cultura intelectual só por si nem sempre é fundamento absoluto na obra de sublimação do espírito, né? Sim, porque nós evoluiremos não pelas nossas palavras, mas pela prática da caridade. E então a prática da caridade vai envolver o ensino que nós estamos entesourando como recursos da verdade. Mas é pondo esses recursos em prática que nós subiremos pela prática da caridade. A simples benevolência, um simples bom dia, poucas coisas são práticas da caridade, né? Devotar-se quer dizer dedicar-se, consagrar-se
a firmeza na exposição dos princípios que abraça, sem fomentar, sem estimular, sem promover as discórdias, né? Então, justamente é no mesmo sentido, né? Nós estamos nos alimentando da palavra de Deus, assim como outros, então, também se alimentam. E nós abracemos com firmeza os nossos princípios, mas não vamos estimular a discórdia, não há sentido. Temos que dosar a verdade, como fora dito. Valorizar os amigos, agradecendo-lhes o concurso. No entanto, nunca desprezar os adversários ou subestimar-lhes, quer dizer, subavaliá-los, desvalorizá-los, desprezá-los, a importância, né? Os adversários têm sua importância e muitas vezes eles apontam a verdade que os nossos amigos não querem apontar. Quer dizer, eles apontam defeitos, nos esclarecendo, os adversários, sobre ponto que nós devemos corrigir na nossa personalidade. Eles são, portanto, úteis. Daí nós não podemos desvalorizá-los, subavaliá-los, né? Desprezá-los, subestimá-los, né? Conservar a certeza do que ensina, mas estudar sempre. Quer dizer, nós estudamos a doutrina espírita, mas qual é o grau do nosso intelecto, né? Quanto nós crescemos em sabedoria pelo estudo da doutrina espírita? Muito pouco, bem pouquinho. Por isso, o estudo tem que ser frequente, o estudo deve ser sempre. Nós conservamos a certeza daquilo que aprendemos, mas devemos estudar sempre, porque não há um limite para a capacidade intelectual, né? Então, conservar a certeza do que ensina, mas estudar sempre, a fim de ouvir com equilíbrio. Então, quando a gente estuda, a gente ouve. Continua ele. Ver com segurança. Então, quando nós estudamos, nós ouvimos e vemos com equilíbrio e com segurança. E analisamos com proveito. Então, quando estudamos, nós ouvimos, vemos e analisamos de forma proveitosa. Para quê? Termina. E servir mais. Para servir mais. Que Jesus nos abençoe. Muita luz, muita paz ao coração de todos.